Boa noite a todos. Vou esperar 2 minutinhos aqui para a gente começar efetivamente. Agradeço a todos que estão aqui participando com a gente. Agradeço a oportunidade de poder ter esse momento de troca com vocês, né? A ideia é essa mesmo, não é eu ficar aqui falando demais, né? Falar um pouquinho, mas é mais criar um espaço realmente para que a gente possa compartilhar as nossas impressões, percepções, conhecimento. Eu creio que esse tema custo é extremamente relevante para a área de saúde, é um tema que eu gosto muito, né? Então, tem que falar muito dele mesmo. Acho que é bastante válido. A participação de todos é muito bem-vinda, e eu conto com isso, para que a gente possa realmente criar esse espaço de troca. Só esperar. Fechar em 7:02. Começou. Como eu falei no outro workshop que a gente fez, né, 2 semanas atrás, o professor Elias Jorge, né, o nosso pai da economia da saúde, sempre falava isso, que em respeito a quem chega no horário, a gente deve começar no horário. Né, e eu acredito nisso também. O material vai ficar gravado, está sendo gravado, vou confirmar aqui, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, para que outras pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram oportunidade agora de assistir, que a gente possa disponibilizar isso para outros momentos. Então, oficialmente, boa noite a todos, obrigada pela presença de todos. Meu nome é Márcia Alemão, eu sou doutora em finanças, trabalho com finanças em saúde, com temas de financiamento da saúde, com gestão de custos, gestão hospitalar. Esse tema, há diversos anos, né, assim, digamos, há mais de 30 anos, eu trabalho na área de saúde, trabalho com gestão de custos desde a minha graduação, e na saúde, né, antes do SUS ainda, eu já estava aqui na área de saúde, e tive a oportunidade de vivenciar experiências de implantação da gestão de custos em alguns órgãos, trabalhei em diversos projetos de consultoria, também com gestão de custos, com o uso da informação de custos, e esse tema, para mim, é extremamente importante e relevante, e eu acredito muito que nós precisamos, como gestores da saúde, trazer esse tema, abordar esse tema, para que vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu vou disponibilizar depois que finalizar. Esse tema é extremamente relevante, que seja ampliada essa discussão, né? Para que a gente consiga fundamentar a gestão dos recursos, consiga fundamentar o melhor uso dos recursos, a grande discussão de financiamento que a gente tem desde a criação do SUS e por aí vai. A gente fez uma apresentação há 2 semanas atrás, pedi a algumas pessoas que colocassem novos temas para que pudesse ser abordado, que a gente pudesse discutir, e a grande maioria, muitos, né, apresentaram como sugestão que a gente falasse de custo como ferramenta de gestão, custo como a necessidade dessa informação na questão dos processos, tanto assistenciais como administrativos. Então, a minha proposta hoje, com vocês, que seja abordado esse tema, né? Eu
o que eu proponho é que eu faça uma apresentação que eu preparei para vocês, eu acredito que possa interessar, eu espero que possa interessar, e que a gente, assim que eu acabar a apresentação, a gente abre a discussão realmente e vocês discutem, acrescentem e coloquem o que for mais relevante, né? A ideia realmente é que a gente tenha essa discussão, abra a discussão e troque as experiências. Eu acredito muito nisso, que cada um tem o seu conhecimento, cada um de vocês, a maioria ou quase todos, trabalha na área de saúde, trabalha com custos e tem experiências riquíssimas. Esse é o grande desafio que a gente tem na área de saúde, né? São as particularidades de cada ambiente, de cada organização, que faz com que haja essa complexidade, né? Então, por isso é complexo. Então, por isso também é tão rico quando a gente tem a oportunidade de identificar essas particularidades que eu acredito que vocês possam trazer, ok? Eu vou apresentar aqui o que eu preparei. Só um minuto. Está aparecendo aí para vocês, não está? Bom, então, eu vou disponibilizar essa. Espera aí, deixa eu estou vendo. Quem foi? Vocês estão me ouvindo? É porque alguém está falando aqui. Eu estou ouvindo perfeitamente. Então, beleza. Sim, Márcia, tá ok, seu áudio está ok, sem problema. Também a apresentação que você colocou aí agora também, pelo menos eu estou visualizando, acredito que todo mundo. Eu respondi a Leide aí, ela tinha algumas questões, eu respondi a Paty, né? Obrigado. Tá vendo? A gente, assim, precisa da companhia dos colegas, né? Então, e da colaboração. Por favor, todos nós. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, então, a proposta hoje que eu trago, né, é que a gente pense um pouco com relação às organizações, a questão da estruturação das organizações e como isso, a gente entende isso como vantagem competitiva, apresentar um pouco sobre as organizações em saúde em particular, a gestão dos processos nas organizações hospitalares e o custo como essa ferramenta de gestão e de processos, como isso nos acrescenta, né? Quando trazer um pouco dessa base conceitual, por quê? Porque, às vezes, a gente ouve falar e não sabe exatamente como isso é fundamentado. Eu falo isso por mim mesmo, que enquanto eu não sei o detalhe do detalhe, lá o começo do entendimento, a gente fica meio perdido, né? Então, quando eu acredito sempre que a gente tem que vir do mais simples para a gente entender a situação de forma mais complexa. Quando a gente fala de organizações, né? Qual que é o fundamento de uma organização? O que são organizações, né? A base das organizações são uma associação de recursos com propósitos coletivos, né? Então, quando a gente tem pessoas, recursos financeiros, recursos materiais que trabalham com um objetivo associados agregados, né, num objetivo comum, num objetivo coletivo a todos, né, nós temos a base dessas organizações. A fundamentação das organizações é que nós temos divisões de trabalho e também uma coordenação desse trabalho, né? Então, digamos assim, a parte mais simplificada das organizações, desse entendimento do que são as organizações, é a gente compreender isso, que são pessoas e processos e materiais organizados num contexto de divisão de trabalho que
exige uma coordenação para que esse processo realmente para que essa organização cumpra o seu propósito, né? Então, o que é uma vantagem competitiva, que a gente ouve esse termo, né, a empresa buscar uma vantagem competitiva, é o que a empresa faz para que ela possa ser diferente da outra. O que ela traz de valor, que é entendido de valor, diferente dos concorrentes, né? Qual a posição que ela se coloca ímpar, digamos assim, né? De forma diferenciada dos concorrentes ou de quem ela... de outras organizações similares, né? Que ela agregue valor de uma forma distinta, mas é isso que a gente pensa. E quando a gente fala de vantagem competitiva, nós temos duas abordagens muito fortes, dois entendimentos muito fortes, teoricamente falando, né, que traz para nós que a vantagem competitiva ela vem de fatores externos à organização. Essa leitura de que esses fatores externos que trazem vantagem para a empresa, ela tem base lá no Porter, que fala das 5 forças, que entende que a empresa é influenciada pelo contexto onde ela se posiciona. Então, ela é influenciada pelo mercado, pelos concorrentes, bens substitutos, tudo isso numa visão externa, né, numa análise externa à organização. Então, a empresa se identifica onde ela está para poder buscar, né, essa vantagem competitiva dela. E uma outra vertente teórica que a gente tem com relação à vantagem competitiva traz a necessidade de identificar dentro da organização o que faz com que essa empresa seja diferente, né? Então, é uma análise da visão baseada em recursos que traz que o diferencial da empresa está dentro da organização, está na forma que ela administra seus recursos, administra seus processos internos e o que a gente acaba tendo, isso era muito distinto quando começou, né, a visão baseada em recursos, ela começa no começo do século passado, né, quando se começa a identificar isso, e o que a gente tem hoje é essa necessidade de entendimento que tanto os fatores externos à organização são importantes de serem percebidos, identificados, quanto também os fatores internos, né? Então, a gente precisa voltar para a estrutura interna da organização para que se possa identificar como trazer mais resultado dentro da organização. Essa estruturação das organizações, ela é apresentada como em diversas partes, né? Cada organização, dependendo da forma como a empresa se posiciona ou dependendo do que a empresa faz, cada área dentro da organização, ela toma uma importância maior ou maior, né? Dependendo realmente de que é essa organização. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma fábrica de tijolos, eu tenho que o núcleo operacional dela é um núcleo mais importante dentro da organização, assim, que eu tenho meus processos bem definidos, então esse núcleo operacional ele é bastante relevante. Em organizações de saúde que eu tenho processos pouco definidos, eu acabo tendo uma outra configuração estrutural dentro da minha empresa, como a gente vai percebendo daqui a pouco. Então, as organizações de saúde, o que eu já falei também na apresentação passada, quando a gente pensa no setor saúde como um todo, né, normalmente se tem também duas abordagens, que é identificar o setor saúde como um setor de formação de direito, né, como direito à saúde, numa vertente mais sanitária,
sanitarista mesmo, e num foco também, num foco aparentemente distinto, que é a gente identificar o setor saúde como um espaço de acumulação de capital, e é o que a gente vê muito hoje, porém, a gente precisa de vincular essas duas abordagens para que possamos continuar mantendo a saúde como direito, como acesso necessário de todos, mas que também nós possamos compreender o quanto que essas organizações de saúde que fazem parte desse contexto do setor como um todo, precisa também de ter uma leitura mais gerencial para os seus resultados, dentro dos seus processos, dos seus recursos, né? Então, o grande desafio que nós temos é integrar essas duas visões nas organizações para que realmente a gente tenha a vantagem competitiva maior e um resultado maior dentro desse contexto geral. Então, quando a gente fala do setor saúde, nós temos diversas organizações que compõem esse setor saúde, que fazem parte, assistência médica, sistemas de informação, indústria, né, hospitais, e dentro de um contexto que nós também temos esses fatores externos aqui, que é o contexto ampliado do setor saúde, né, que envolve toda a população, que envolve a regulação do Estado, que envolve a sociedade civil buscando seus direitos, instituições de ciência e tecnologia, por ser o setor ele extremamente caracterizado como setor de inovação. Então, é todo um complexo que faz com que a gente necessite de compreender que cada organização, que esse contexto inteiro, ele é um conjunto de organizações, é um conjunto de empresas e que precisam ser integradas para que haja um resultado mais amplo. Então, quando a gente pensa no setor saúde, é extremamente necessário que a gente compreenda a complexidade desse setor saúde, né? Às vezes, as pessoas falam de banco, de siderúrgica e qualquer coisa parecida, e acham que isso é bastante complexo, porque não estudam ainda a organização de saúde, né? Porque todos os teóricos que nós temos trazem que o setor saúde ele é de extrema complexidade pelas características ímpares que nós temos, né? Então, a demanda é complexa, a regulação, concorrência, é um setor que exige uma profissionalização muito grande, a profissionalização ela é feita por meio de repetições, as capacitações são basicamente por repetições, por isso que o médico faz residência, fica lá 60 horas e repetindo o que ele precisa de fazer, porque isso é uma exigência do setor, né? Existe uma necessidade de integração dos negócios, então eu tenho processos verticalizados, às vezes eu tenho um prestador de serviço que presta serviço, o pessoal da lavanderia que presta serviço dentro de uma organização, de um hospital, por exemplo, ou são diversos serviços integrados que faz com que o encaixe, né, as engrenagens sejam necessárias e não simples, né, sejam difíceis de ser encaixada mesmo, né? É um setor extremamente identificado como setor de inovação, né? Então, existe essa complexidade também por ser um setor de inovação, e é um setor que exige também uma leitura administrativa, uma organização administrativa muito grande. Então, não dá para desconectar a assistência do administrativo, né? Não são dois mundos diferentes, como às vezes se entende, né? Se entende ou se imagina. Então, quando a gente fala de processo dentro de organizações, principalmente nas organizações hospitalares,
A característica desse setor assistencial que eu já falei, a mão de obra extremamente, a particularidade do setor saúde, né, que diferente de outros setores, nós temos como característica haver uma mão de obra intensiva dentro do setor saúde e um capital intensivo, né? Normalmente, os setores que têm uma mão de obra intensiva não têm capital intensivo, mas a saúde tem essa particularidade de extrema complexidade organizacional e assistencial e caracterizado também com uma baixa profissionalização na gestão, principalmente pela fragmentação da assistência que a gente tem. Então, isso é bem caracterizado. É um setor que tem um volume de recursos, um gasto um gasto em saúde extremamente alto, né, representativo, quase 8, 9% do PIB brasileiro, ele é gasto na área de saúde, um orçamento muito grande, que faz com que haja um interesse do capital também dentro da saúde, dentro do nosso contexto de uma saúde para todos, né, de uma saúde pública, que faz com que cada vez mais nós tenhamos grandes desafios para que possamos cumprir a nossa intenção da nossa Constituição, né? Esse é um grande desafio que a gente tem. Quando a gente fala de hospitais, é importante, né, apesar da nossa grande maioria aqui estar dentro do hospital, mas é importante a gente pensar um hospital que, quando você passa na porta de um hospital e fala assim, aqui tem um hospital, nós estamos falando, são diversas unidades de negócio dentro do hospital, porque o hospital, ele é um hotel que você não quer ficar no hotel, você não quer ficar lá, mas acaba que a pessoa entra lá e quer sair, não sai oficialmente, né? Que às vezes tem que aceitar o cliente, digamos assim, mesmo com dificuldade de alocação desse cliente que chega, né? Às vezes, se eu tenho porta aberta, ele vai entrar e eu vou ter que dar um jeito de atender esse paciente ou esse cliente. O hospital, ele é um restaurante que não é um coco bambu, que tem lá camarão, mas ele tem uma diversidade de serviços, né, que são dieta interal, dieta parenteral, hipocalórica, hipossódica, dependendo da necessidade do meu paciente que chega. É uma farmácia que precisa de ter uma rastreabilidade dos medicamentos, eu tenho que... uma gestão de estoque extremamente importante, é uma clínica, né, a clínica tanto de ambulatório ou a assistência realmente na internação, é uma lavanderia que trabalha com material contaminado, é uma escola, né? Então, são diversos. Quando a gente fala de um hospital, a gente está falando de uma complexidade de serviços muito grande que se integram, né? E é importante a gente saber também que dentro desse contexto nós temos normalmente uma estrutura hierárquica dentro dos hospitais, que é ter uma estrutura de comando, né? Onde o diretor ordena o trabalho lá do gerente, que ordena o trabalho dos setores, mas também nós temos existe dentro das organizações, principalmente organizações hospitalares, modos de governança de clãs. O que são os clãs? São esses comandos que nós temos, esses poderes que estão fora da estrutura hierárquica, né? A gente conhece aquele médico que manda mais do que o diretor, ou o chefe do almoxerifado, ou que manda mais do que o gerente, porque o cara está lá e conhece, a enfermeira que conhece todo mundo e sabe o que fazer. Então, isso é importante a gente saber também, porque isso altera a rotina dentro
da assistência prestada dentro dos processos que nós temos dentro da organização. Então, essas organizações hospitalares, elas são complexas. O grande desafio que nós temos é a gestão dos recursos disponíveis, né? É caracterizado pela não uniformidade de entrada e de saídas, então não tem como a gente prever quem é que vai entrar ou quem vai sair, como as pessoas vão sair, né? Então existe uma insegurança, a gente tem que reduzir esses riscos, né? Trabalhar para a redução, para a uniformidade dessas entradas, apesar de não existir uma uniformidade mesmo, né? Uma única forma, né? E, então, as características dos hospitais variam em função da estrutura institucional, dependendo do contexto, dependendo do tamanho, dependendo do que for trabalhado, existe uma variação entre essas organizações, o que gera a não existência de um padrão único, né? Nem de geração e difusão de informações. Dentro dessas organizações, dessa dimensão das organizações de saúde, nós podemos entender as organizações hospitalares, principalmente, de diversas formas, né? Pensar nessas organizações hospitalares dentro do contexto da rede assistencial, dentro da assistência propriamente dita, entender essas organizações dentro do contexto do ensino e pesquisa, o quanto isso está interligado. É necessário entender também a organização hospitalar dentro da política de saúde, da assistência, né? Qual é a representação desses hospitais dentro do contexto da saúde como um todo, e na questão da sustentabilidade e na discussão do financiamento, as formas de pagamento também, são diversas abordagens que nós precisamos de conhecer. Dentro desse contexto, né, a gente pensar nessas organizações, na organização de saúde, uma forma de identificarmos isso é que as organizações, elas são fábricas de transformação de recursos. Então, essa representação, ela abrange as organizações como um todo, que são espaços, digamos assim, onde eu tenho entradas, né, entradas de materiais, informações, que são processadas, transformadas, para que eu tenha como saída esses bens ou serviços, né? Quando eu penso nisso, né, então, todas as organizações, o objetivo das organizações é entregar um pacote de valor para o cliente, e que seja para o acionista, dependendo da organização, esse valor pode ser maximizar o valor do retorno do investimento dos acionistas, pode ser eu entregar um bem para a sociedade, eu entregar serviços para a sociedade, mas, em qualquer contexto, o objetivo da organização é entregar valor tanto internamente quanto externamente. Então, essa transformação desses recursos, né, essa operacionalização é a forma de criar processos que vão transformar e possibilitar essa entrega de valor, né? Inicialmente, quando se falava em operações, se falava lá na gestão de estoque apenas, começou lá com gestão de estoque, um pouco de gestão de suprimentos, e isso vai evoluindo ao longo dos anos para uma gestão mais de qualidade, uma gestão mais vinculada à estratégia da organização e a gestão dos recursos como um todo, né? Então, quando a gente pensa nessas organizações hospitalares e pensa nesses recursos, é importante a gente pensar assim, quais os recursos que eu tenho, quais os recursos que agregam valor lá finalmente, para o meu paciente, quais os processos de trabalho que eu tenho e como esses processos agregam valor para que
eu tenha como saída essa satisfação do usuário, né? Esse paciente que eu sempre falo, que a gente tem que ter como meta em qualquer entendimento dentro do setor saúde, que nós temos lá, desenhar um bonequinho assim, que é o usuário, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. Como é que eu vou entregar valor para esse usuário que está recebendo o meu serviço, né? Então, quando a gente pensa nesse processo, o que a gente tem com relação a custos, também eu apresentei isso no workshop passado, o entendimento do que é gestão de custos, né? O objetivo da gestão de custos é estabelecer, que isso aí está lá nesse livrinho da Introdução à Gestão de Custos, essa frase que sintetiza para mim de uma forma muito interessante qual que é o objetivo e o quanto é que o custo nos agrega, né? Agrega valor para a gente. Porque a gestão de custos no SUS visa estabelecer os processos e o consumo adequado de recursos que privilegiem a qualidade, construindo padrões de referência que possibilitem remuneração mais apropriada das ações e serviços públicos de saúde, bem como informação para subsidiar a discussão sobre financiamento. Então, quando nós estamos falando de gestão de custos, nós estamos falando de processos de trabalho e que os processos de trabalho consomem recursos, e eu preciso de definir, visando atender a uma qualidade desejada, né? Eu preciso identificar essa qualidade, construir padrões, identificando como é que esses recursos são consumidos para que eu possa buscar uma remuneração que possibilite a sustentabilidade da organização e que, a partir disso, eu possa discutir o financiamento. Então, quando a gente está falando de gestão de custos, nós estamos falando de processos de trabalho. Trazendo para a gente aqui a metodologia de custeio por absorção, né, de uma forma rápida, logicamente, o custeio por absorção ele está fundamentado na distribuição, na segmentação da minha organização, seja ela qual for, mas dentro de uma organização hospitalar, principalmente, né, a base do custeio por absorção é a segmentação dentro dos centros de custos. E o custo ele é identificado, ele é consumido pelos centros de custos. Então, dentro da proposta metodológica do custeio por absorção, eu faço essa segmentação das organizações em centros de custos, eu identifico os custos diretos, custos indiretos, identifico as formas de rateio, que nada mais é eu identificar o processo de trabalho e quem trabalha para quem, né? Quando eu identifico que o setor de lavanderia ou SND, ele tem o custo dele rateado para a UTI, é porque eu estou identificando que existe um processo de trabalho dentro do SND que gera um produto, que é a refeição, e esse serviço ele é prestado para a minha UTI, né? Então, o tempo todo, nós estamos falando desses processos de trabalho que existem dentro da organização. E para que a gente possa buscar essas informações, né, dentro da nossa organização, principalmente da nossa organização hospitalar, eu preciso de coletar essas informações, esses dados principalmente, né? Então, eu preciso de identificar em cada um daqueles centros de custos, para cada um daqueles centros de custos, os dados que comporão a minha informação de custo. Então, eu preciso identificar o custo de pessoal, quem está alocado onde, quanto custa o pessoal em cada
centro de custos, eu preciso de o levantamento das informações de produção desse centro de custos. Então, eu preciso identificar quantos quilos de roupa foram lavados, para quem aquela lavanderia lavou as roupas, quantos exames foram feitos, para qual setor, em qual setor esses exames foram, ou onde o paciente estava em cada setor. Então, todo esse processo, eu levanto todas essas informações para que esses dados sejam processados normalmente pelo setor de custos da organização, setor financeiro, né, de preferência que se tenha realmente um setor específico para compilar essas informações, para que possamos ter como saída desse processo aqui as informações de custos, né? As informações dos relatórios que identificam o custo ou por paciente, ou o custo total da unidade, ou o custo por cento de custo, né? Mas isso tudo é um processo extremamente complexo que envolve toda a organização. E essa é a riqueza que a gente tem da gestão de custos, né? Não tem como um gestor de custos ele trabalhar atrás da mesa dele, ele ficar lá fechadinho de porta fechada, porque as informações que vão subsidiar as informações, todo o processamento, todos os relatórios que são apresentados, né, analisados também, eles envolvem o processo de trabalho da organização como um todo, né? Então, para que eu busque essa informação lá, quanto é que foi consumido de material médico, quanto é que eu gastei de manutenção de equipamento, quanto que eu tenho de consumo de gás por aí, eu preciso para produzir esse dado, eu preciso ter uma organização dos meus processos internos. E essa organização, ela por si, já é um excelente ganho dentro da organização. É uma riqueza imensa que faz com que essa construção dessa informação, ela é um benefício enorme, né? É importante a gente saber disso, porque não, o ganho da informação de custo não é você ter o relatório bonitinho ali e tentar cortar custos a partir de algum dado que a gente viu. Todo esse processo de gestão que é necessário para que eu possa padronizar a minha coleta de dados, que eu possa capacitar as pessoas para levantar essas informações, é um ganho enorme para as organizações. E a gente já acompanhou isso e percebe isso, o quanto isso precisa de ser falado, porque nem sempre isso é percebido, principalmente pelas pessoas que às vezes não têm essa vivência ainda de compreensão dessa riqueza desse processo que é uma implantação da gestão de custos dentro de uma organização. Eu acho, assim, que, no meu entendimento, é extremamente relevante a gente bater muito com relação a isso, reforçar bastante isso, o quanto esse processo todo de implantar a gestão de custo é rico por si, né, nesse caminhar dessa implantação. Como eu falei também na aula, no workshop anterior, né, a questão do nível de complexidade da informação de custos, mas é importante a gente pensar aqui com relação aos processos, né, que quando a gente entende a informação de custos, quando a gente tem essa informação do quanto custa, isso exige, logicamente, como a gente já viu, um alinhamento de processos muito relevante, porque para eu definir quanto custa, eu preciso realmente ir lá na lavanderia perguntar quantos quilos, o setor tem que ter uma planilha ou algum controle com relação ao que ele produz, eu preciso que o setor de pessoal
tenha controle de quem está alocado onde, né? Então, já por si, mesmo nesse primeiro nível de complexidade da informação de custos, os processos já vão se organizando, nós já vamos percebendo essa organização do processo. Quando a gente passa para o segundo nível de complexidade dessa informação de custos, a gente passa para um segundo momento, né, que é identificar dentro desse quanto custa, por que está custando aquilo, e nós identificamos diversos processos que ainda precisam ser adequados, né? Bia de Fátima está aí, Alda, da FEMIG, né, que a gente trabalha com relação a isso. Por que está custando? Em muitos casos, a gente identifica diversas inconsistências quando se percebe processos ainda não muito alinhados que faz com que essa informação de custos ainda necessite de ser melhor adequada, né? O que, aliás, a informação reflete os processos que precisam ser adequados. E quando a gente passa para o nível de que se o custo é adequado, nós estamos trabalhando muitas das vezes, trabalhando com os processos assistenciais, né? Já vinculando isso ao processo assistencial, que exige que no terceiro e quarto nível, se é adequado e qual o resultado dessa informação, né? O que essa informação nos apresenta, né? Quais os processos assistenciais que estão refletidos dentro dessa informação. Então, e a partir disso eu tenho realmente o domínio dos meus processos, e eu tenho o domínio tecnológico, e eu consigo falar e transferir a minha tecnologia, saber que eu consigo fazer, eu sei fazer o que eu estou me propondo. Então, essa abordagem, ela inova e ela perpassa pela utilização da informação de custos, não apenas na dimensão financeira, a identificação dessa informação de custo como ferramenta de gestão e de controle de processos. Então, com um exemplo simples aqui que a gente tem, né, de um centro de custos aleatório aqui, que eu tenho algumas informações, a gente refinar o nosso olhar é extremamente importante, né, quando a gente traz um dado financeiro e tentar identificar os processos que estão por detrás desse dado financeiro. Quando eu percebo aqui, por exemplo, que tenho o custo de combustível ou custo de gênero alimentício em um mês específico eu não tenho em outro, isso pode estar correto, não necessariamente existe uma inconsistência nessa informação, mas é um dado que me gera uma curiosidade. Por que é que está eu tenho um valor em janeiro ali de gênero alimentício e eu não tenho nos outros? E isso pode, e muitas das vezes, nos refletir realmente um processo inadequado. Por exemplo, o que a gente já viu anteriormente lá quando começou a implantar custos, às vezes você tem uma retirada do sistema de valores de gênero alimentício. Vai sim. Tem um microfone aberto aí, quer falar alguma coisa? Quando a gente tem identifica esse gênero alimentício ali, pode ser um processo que a pessoa traz, que a organização ou alguém dentro do setor retira esse quantitativo todo, que é referente a 3 meses, ele retira do sistema no primeiro mês e põe no estoque dele lá, põe na gaveta, em algum lugar, e um valor que é referente aos 3 meses. Então, o que a gente vê? Que, às vezes, nem sempre esse processo está adequado, às vezes o fornecedor entrega, e a gente já viu isso, às vezes entrega sem nota no mês, entrega com nota no outro mês, e por aí vai. Então, identificar
identificar essas informações com um olhar não apenas do financeiro, que é o grande necessidade que a gente tem, né? Para que a gente possa pensar essa informação como uma ferramenta de gestão, tá? Então, a partir dessa identificação, desse pensar isso com essas informações para além do financeiro, nós identificarmos dentro dessas informações de custos que elas refletem informações de estoque e que elas nos permitem, a partir do quanto de recursos que eu consumo, que o setor consome, ou dentro da organização como um todo, eu identifico qual que é o consumo mensal, qual que é o nível de estoque, qual que é o nível de estoque de reposição, quando é que eu vou comprar novamente. Então, todos esses processos estão interligados, estão identificados dentro da nossa informação de custos. Eu consigo identificar dentro das informações de recursos humanos quantos profissionais tem em cada setor, qual é a necessidade desses profissionais, identificar se não está adequado o meu processo, o quanto de capacitação que eu preciso para poder ampliar essa utilização desses recursos. Com relação a equipamentos, a partir das informações dentro dos relatórios, eu consigo identificar se os meus contratos de manutenção, se eu tenho manutenção periódica, se existe uma subutilização de contratos, às vezes, né? Porque às vezes eu tenho um contrato sob demanda e eu tenho um valor estimado muito grande, mas o meu uso realmente ele está bem menor do que o que foi estimado. Onde os recursos estão sendo utilizados, se eles estão sendo superutilizados ou subutilizados também, né? E com relação aos procedimentos assistenciais administrativos, é extremamente necessário que tenhamos esse olhar, identificar esses processos, e é muito possível, né, de ser identificado a questão desses processos dentro quando eu percebo, por exemplo, um setor que ele tem uma variação muito grande dentro dos processos, num mês ele produz 10, no outro mês ele produz 50, no outro mês ele produz 500, eu vejo que aquele setor não tem e muitas das vezes ele não conhece ainda o processo, ele está adequando o processo para que chegue num valor, numa quantidade que seja mais padronizada desses processos, né? Então, muitas vezes pode ser tarefas que não precisam de ser feitas, desperdício de recursos e por aí vai. A informação de custos, ela agrega a informação de outros sistemas, ela exige que os demais sistemas estejam integrados na nossa informação, então, que seja um sistema integrado, um ERP mesmo. Eu busco informações lá da assistência, ou mesmo que eu tenha, como o ApuraSUS, que ele não está integrado a outros sistemas, mas eu preciso de buscar, de alguma forma, informações de consumo de material, de consumo de material médico, medicamento. Essa integração traz um ganho muito grande, porque existe normalmente uma padronização para eu buscar essas informações, e também, quando a gente traz a informação de custos, os setores se percebem como integrados, e isso é extremamente rico. Quando o setor da rouparia, ele percebe que se ele não entregar a roupa, a UTI não funciona. Se a limpeza não prestar o serviço como deve prestar para a UTI não funciona, né? A gente tem que trazer
para os nossos relatórios gerenciais, apresentar isso, toda essa integração que as organizações de saúde, organizações hospitalares apresentam, né? Eu acredito que a gestão de custos, assim como outros grandes processos dentro da organização, por exemplo, a questão da acreditação, que tem o custo no meio, o DRG, que tem o custo também, a questão da qualidade, que tem custo também, são grandes ferramentas e grandes leituras necessárias que fazem com que a gente perceba que não dá para fazer sozinho, que tem que estar todo mundo junto, que todo mundo tem que falar a mesma língua, que as pessoas têm que se organizarem, têm que perceber o quanto que essa gestão ela precisa de ser integrada para que realmente funcione. Porque se for para fazer uma gestão de custos atrás da mesa, não vai funcionar, porque nós não vamos ter essa leitura, não vamos ter esse comprometimento de todo mundo, esse entendimento. Então, isso passa, né? Eu acredito que a gente precisa de responder assim, quais as vantagens que a gente tem com essa informação de custo, isso tem que estar claro para a gente. Quais as dificuldades que nós temos na implantação da gestão de custos? A quem interessa falta de informação de custos no setor saúde e quais as vantagens que a gente tem em não ter essas informações de custos? E também, na contramão disso, a gente pensar, né, qual é o grande ganho que nós temos com relação a implantar uma gestão de custos? Qual que é a vantagem que nós traz para a organização como um todo, toda essa gestão dos processos, para que realmente a gente fundamente diversas discussões, né, com relação ao uso do recurso na saúde. Então, não dá para esgotar o assunto, esses assuntos, mas eu queria fazer essa provocação, já falei para caramba, e que a gente possa discutir um pouco sobre isso, ok? Então, eu vou passar a apresentação, tem aqui, isso pode ser utópico, né, a gente pensar, né, o Eduardo Galeano fala isso, que a utopia foi feito para a gente caminhar, né, eu creio que a utopia de termos uma gestão de custos bem estruturada dentro do setor saúde como um todo, dentro da gestão hospitalar, para que possamos realmente criar um valor maior para o usuário, para nós, usuários, nós todos que somos usuários do SUS. Esse é o grande desafio que eu creio que é de todos nós aqui, por isso que esse tema está gerando tanta discussão e tanta necessidade de nós nos integrarmos. É isso que eu queria falar com vocês. É isso. Eu queria convidar vocês a discutir com a gente. O que a gente pode, o que vocês concordam, discordam, ou alguma coisa parecida. Alguém quer falar? Ninguém quer falar, pelo amor de Deus. Vou ficar até triste. Se a gente juntar tanta gente para falar, ninguém quiser falar. Com tantos conhecimentos aqui. Márcia, é a Alta que está falando? Aldinha, prazer, Alda. Prazer, prazer todo meu, Márcia. O que você falou, né? Eu concordo plenamente. Já vê essa câmera aí para a gente ver você, Aldinha. Tá bom. Eu concordo, né, plenamente com você. O custo ele é uma ferramenta, né, muito importante para a gente no SUS, né? Ele ajuda a gente na parte dos processos, né? Na administração também dos recursos, né, dos gastos dos recursos, sabe? E é importante ele é importante porque
nos mostra, né, aonde nós temos, onde que a gente pode melhorar para poder melhorar a aplicação desses recursos, né? Na FEMIG, né, que você sabe, né, mais do que nunca, né, que você começou esse trabalho lá, né, nós tivemos vários casos, né, que mostrando para a gente a importância dele, que a hora que a gente ia fazer o levantamento do custo, a gente via que o processo ali não estava legal, que aquilo ali precisava ser melhor, né? E isso continua com a gente lá, sabe? A gente fazendo os levantamentos, padronizando, sabe? O centro de custo, para a gente ter uma ideia, né? De comparação, sabe? Para a gente saber o que a gente pode melhorar, né? Se eu tenho um serviço que ele é igual ao outro, e ele está com um custo diferente, o que é que eu posso melhorar, aprender, né, com aquilo ali? O que está... é o que está mais alto que está o correto? É o que é o mais baixo que está correto? E aí a gente começa, sabe, a discutir e ver uma forma, né, do processo para melhorar aquele processo, sabe? A mesma coisa quando a gente faz o ABC, né, que a gente vai olhar, né, aqueles gastos que a gente está tendo naquele procedimento ou naquele tratamento, o que a gente pode fazer para isso, se a gente encontra algum gargalo, né, alguma coisa que a gente sabe que aquilo ali pode ser melhor na aplicação, né, na execução daquele trabalho ali, sabe? E isso tudo através da ferramenta, né, do custos, sabe? É muito interessante, a gente tem o observatório de custos, onde tem a discussão, né, do custo, como que está acontecendo, para aprender o que é o outro setor, sabe? E isso tudo é muito interessante, é muito bom. E acaba que o pessoal vai se integrando, né, Alda? Isso. Vai percebendo. Verdade. E ver as inconsistências também, né, que vocês apresentam ali, eu acho que é muito rico esse processo, né? Isso. A gente viu junto e vê, vocês verem a gente, essa percepção de, mesmo antes da informação começar a ser produzida, né, o quanto que isso traz ganho para a organização. Eu acho Verdade. que tem muitas pessoas aqui que não sei se já trabalham com custo ou estão nesse processo de implantação da gestão de custos, né? Mas é importante reforçar isso, né? Porque às vezes a gente busca mesmo, eu só vai estar pronto ali na hora que eu tiver informação realmente, não. Mas o quanto esse caminhar, ele é rico, né? Esse é um aprendizado no geral. Isso. Nas inconsistências, né, a gente faz os apontamentos, né? E assim, a maioria, ela não é um erro, né? Ela é mostrando para a gente por que aquele gasto ali, né? Ele saiu fora daquela média, né? De gastos, sabe? Uhum. Aí isso é um bom para a gente, que é um registro para a gente, né? Muitas das vezes só para a gente saber mesmo, por exemplo, aumentou o número de produção no centro de custo, mas por que aumentou? Aumentou por causa da pandemia, entendeu? Por causa dos gastos, né, do atendimento de uma pandemia, e aquilo, por exemplo, eu tenho um contrato com um prestador de serviço, ele aumentou, mas ele aumentou por quê? Por causa de uma demanda, ter determinada demanda, sabe? Uhum. E ali tudo a gente vai conhecendo o que está acontecendo dentro da unidade. Isso. Ótimo, Alda. Uhum. Muito obrigada pela ajuda. Por nada. Juliana, você queria falar com a gente, por favor? Você colocou uma pergunta aqui no chat, eu queria, para que todo mundo ouvisse a sua pergunta, será que você pode repetir para a gente? Oi, Márcia, está me ouvindo? Estou sim. Ótimo. Meu nome é Juliana, eu falo do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, e o que eu coloquei na pergunta foi o seguinte, que o Apura SUS, eu acho que ele vem para trazer para a gente, né, uma forma do recurso público, né, ser utilizada de uma forma mais justa, igualitária, né, por todos os municípios, conforme a sua necessidade.
e também pode atuar, né, como um fiscalizador, se esse recurso que está sendo destinado está sendo realmente utilizado de forma correta. Então, eu acho que ele vem para ser um facilitador nesse aspecto. Mas a minha pergunta era qual seria o primeiro passo para uma instituição de saúde que nunca fez ou que está começando a praticar essa gestão de custos, qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Bom, eu acredito que você já está dando um primeiro passo, né? Você já está buscando conhecimento também. A primeira coisa que a gente tem é que é, começar a fazer esse movimento de inclusive, capacitação e de integração, de alguma forma, alinhar esse objetivo. Vocês, se já estão nessa proposta do Apura SUS, né, que é do Otimiza SUS da Secretaria, já tem um alinhamento estratégico, né, já tem um objetivo da instituição para implantar, né, e já tem esse dever de casa, né. O que eu, não é isso, Juliana? Provavelmente. O que eu acredito que precisa, logicamente, trazer essa leitura, trazer essa capacitação e começar a envolver outras pessoas, porque não, no meu entendimento, não tem como a gente pensar no gestor de curso sozinho e fazer a informação. Assim, logicamente, ele vai precisar esse movimento da informação de curso para trabalhar com essas informações. Ela exige, igual a gente falou, que todos os demais setores também estejam alinhados. Eu creio que o primeiro movimento é levantar as informações, os dados necessários que alimentarão o meu sistema de custos, né? O que é, logicamente, com a fundamentação teórica necessária que você, ou quem for trabalhar essa informação, tem que ter, vai ter, né? Que possa identificar quais são essas fontes de dados que vocês precisam para informação de custo e tentar ir alinhando. Por exemplo, eu preciso, é fundamental, quando eu vou implantar gestão de custos, que eu tenha informação de pessoal, que ela é o principal custo que eu tenho dentro do meu setor, do meu hospital, né? Então, eu preciso de saber informação de pessoal. Eu vou ter que sentar lá com o pessoal do Recursos Humanos lá e falar assim, olha, eu vou ter que saber onde é que tem onde que o pessoal está alocado. Eu preciso saber quais são os meus centros de custos. São essas etapas que são de organização de processos que fundamentam o preâmbulo, digamos assim, né, desse movimento necessário que vai refletir na informação como um todo depois. Ô, André, pode falar, eu vou ficar lendo aí no chat, não. Vocês podem falar aí, porque é mais fácil o povo ler. O que você acha? Pode ser, André? Professora, boa noite. Está falhando. Hoje estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Eu tô sem micro, realmente eu tô sem câmera hoje. Eu queria fazer uma pergunta, professora, dessa sua apresentação, que foi bem na parte organizacional da que diferentemente Espera aí que está falhando um pouco sua voz, André. é uma ferramenta essencial para toda essa parte de... O setor público, obviamente, ele não usa... Oi? Está falhando um pouco sua voz. Arruma um lugar assim bom para você falar direitinho para a gente.
Oi, André. Tá dando para falar? Não, mas tenta falar aí, ver se você consegue, por favor. Eu acho que é importante o que você está colocando aqui. Vou passar para o próximo questionário. Tá bom. Bom, vou ler o que você tá, vou colocar o que você está colocando aqui no chat, que, diferentemente do setor privado, que gera lucro, a gestão do custo é incipiente no SUS, com certeza. Porém, com o avanço da fiscalização do setor público, a gestão de custo está ganhando cada vez mais espaço no setor público, sobretudo obrigando Estado e município, por parte dos órgãos de controle, a realizarem a apuração de custos de seus estabelecimentos. Isso pode ser nocivo caso não haja monitoramento sobre a qualidade da informação gerada. Na minha ótica, qual a melhor solução para esse potencial entrave? André, sinceramente, eu acho que pode... Eu acredito que mesmo que a gente não tenha o controle total desse monitoramento, eu acho que é lucro. Eu acho que no meu entendimento, são duas necessidades que a gente tem com relação à informação de custos. Trabalhar a informação de custos para melhora de processos, o que a gente vê assim, nitidamente dentro das organizações. A Alda apresentou, e eu já vivenciei isso também. Como é que, e você também já deve ter visto isso, logicamente, como é que a partir que implantar a gestão de custo cria um movimento dentro da organização que faz com que todo mundo se envolva, que tenha uma transparência maior, que esses processos vão se organizando. E outra coisa é a gente juntar todo mundo para falar sobre... pegar os valores todos e falar sobre a discussão sobre o financiamento, por exemplo. Eu acho que são dois momentos distintos que envolvem diversas particularidades, que pode ser um problema do Ministério, com certeza, eu acho que é um problema do Ministério, né? Quando pega uma base de dados inteira e vê assim, o custo da UTI no Acre é 5 mil e o custo da UTI lá em São Paulo é 3 mil, e o que nós vamos fazer com essa informação, como é que nós vamos pagar isso, por aí vai. Mas, no meu entendimento, apesar de, às vezes, essa informação não estar tão redonda quanto necessária, ela sempre está gerando um ganho para a organização. E eu acredito também, pela vivência que a gente tem de estar acompanhando uma informação de custo numa base de dados da FEMIG, por exemplo, que tem 10 anos, o quanto isso vai melhorando ao longo do processo. E você pega a teoria de custos mesmo, assim, as informações ao longo dos primeiros anos, eu acredito que ela gera muito mais ganho de processo do que a leitura dessa informação de custo, ela tem que ser muito mais, talvez, não financeira do que financeira. Eu acredito que a gente precisa refletir nessa informação esses processos que estão lá e que podem ser melhorados, do que simplesmente usar isso aí. Ela nunca está pronta, ela sempre tem um jeito de ser mais adequada, e esse ganho, para mim, é muito rico. Entendeu? Concorda ou discorda? Boa noite, Márcia, está me ouvindo? Quem está falando? Bia. Bia de Fátima, você está falando baixinho. Está baixinho? Ai, meu Deus. Não, tá bom, pode falar. Você que estava falando baixo. Então, assim, só complementando o que você está falando, né? Porque, por exemplo, assim, o custeio por absorção, ela é uma informação que não é do gestor de custos. A gente trabalha com essas informações. Ela nasce lá dentro dos setores. Por exemplo, assim, eu não preciso conhecer como que funciona a lavanderia, mas o gestor da lavanderia, ele vai ter todas essas informações e vai passar para o gestor de custo, que vai se transformar e vai devolver para eles. Então, quando a gente fala assim, que as informações não estão consistentes, colocando assim, muitas vezes o gestor ele vai conseguir diagnosticar, né, naquele mês o que pode ter ocorrido. Então, quando a gente fala assim que a informação de custo ela não está correta, está inconsistente,
porque eu acho que é responsabilidade, né, de todos, né? Então, assim, ela não pode estar inconsistente, porque quando você passa uma informação, você tem que, tipo assim, né, conferir, rever se está correto, né? E porque a gente tem esses relatórios antes da gente formar uma base de custos, né? Então, assim, lembrando que essa informação começa lá, nasce lá nos setores, né? Então, assim, a informação ela é de todos, não é só do custo. Então, assim, por isso que eu acho que o custo é muito importante, ele é um raio-x, identificamos vários erros de processos, né? A gente conseguiu acertar muitos, até mesmo em relação às informações, assim, mensalmente, muitas vezes, igual a Márcia tinha colocado aí, a gente lançava, né, um contrato de 1 ano, e a gente, assim, com o tempo, assim, recebendo essas informações, conversando com o gestor da ponta, a gente consegue alinhar essas informações muito bem, né, para que ela chegue mais refinada, o mais refinada possível, né, a ponto de a gente confiar nisso, mas para a gente confiar na informação, nós dependemos do centro de curso, dos gestores, então, assim, é uma informação conjunta, não é uma coisa solitária, né? Obrigada. Obrigada, Bia. É o que a gente fala, não dá para o gestor de curso trabalhar sozinho, né? Por isso que é necessário que a organização como um todo entenda o processo dessa construção da informação de curso, né? Que todo mundo, que haja as oficinas de cursos, ou que haja alguma forma de capacitação para esses para todo mundo, desde o diretor até o gerente assistencial, e a gente sabe da resistência das pessoas de compreender isso. E também é muito legal quando a gente percebe, quando a gente consegue passar para o pessoal da assistência, principalmente, que tem mais resistência, que acha que não tem nada a ver com formação de custos, quando a gente consegue passar para eles a utilidade da informação de curso. Eu creio que é isso que a gente precisa que é um grande desafio. Para que serve esse monte de número, né? Porque se o outro não percebe essa informação como trazendo algum benefício, não vai fazer lógica na cabeça dele, ele não vai querer enxergar, ele não vai conseguir enxergar o processo assistencial dele, ele não vai ver que aquilo ali ele pode pedir alguma coisa, né, com relação àquilo. A gente já trabalhou algumas dificuldades dessa informação, às vezes no hospital mesmo lá, que não tinha manutenção de equipamento, e o equipamento ficava parado um tempão lá, e o pessoal sobrecarregado pela falta de equipamento. Eu falei assim, mas nós temos que criar evidências para que a gente chegue lá no diretor e possa negociar, né? Então, porque fica tudo muito... Quando se fala de dinheiro, né, na saúde, não, isso é muito caro, isso não tem dinheiro. E quando a gente percebe, quando é possível evidenciar onde o dinheiro está indo, como é que pode usar melhor os recursos, a fala ganha outro contexto, né? É possível realmente discutir lá com o diretor, discutir com os outros órgãos, discutir com a prefeitura, discutir com a secretaria ou com o ministério que for, para falar assim, olha, nós precisamos de dar uma adequada nisso aqui. Então, o custo traz esse subsídio para essas discussões de processo e por aí vai, né? Ok? Ô, Keila, você não quer falar, não, Keila? Seu trabalho ficou tão interessante, eu estou te convidando a você dar uma contribuição aqui, Keila. Ô, Márcia. Oi, Luciano. Não, é só... Gostei muito, viu? Muito, demais. E gostei muito daquele comparativo que você faz, né? Que, na verdade, é isso. E, muitas vezes, os próprios administradores não se dão conta, né? De que um hospital é muito mais, né? É como uma cidade, né? É um restaurante, é um hotel, né? Lavanderia, enfim, né? Todo o pessoal, né? Além de salas de cirurgias, e hoje até mais, né? Hoje com os equipamentos, né? De
de scanner, etc. e tal, ou seja, também é um centro, né, de informática com tecnologia, né? Está ficando cada vez mais mais complexo, né? E nisso aí eu queria só ligar a outra coisa que você tinha colocado antes, que é a questão do que a gente vê, né, os grandes grupos de hospitais, né, dos capitalistas, né, e os hospitais, né, as entidades filantrópicas, né, o que não significa, né, que filantrópico não é sem fins lucrativos, mas tem que sobreviver, né? Ou seja, né, tem que ter de alguma forma tem que, né, tem que se manter, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, filantrópico, tá, mas não é ralo de dinheiro, né, de escoar dinheiro, simplesmente, né? É para o dinheiro ser aplicado e para poder ser reaplicado e ajudar mais e mais pessoas, né? Porque essa é a finalidade, né, dos hospitais filantrópicos, né? E muitas vezes acho que ninguém entende isso, né? Nem os próprios administradores, nem o poder público, né? Acham que filantrópico desculpa aí, né? Mas muitas vezes está ligado a pilantrópico, né? Da pilantropia, né? Enfim, e não é por aí, né? Não é por aí. Carece de uma excelente administração para poder, como eu falei, né, para o dinheiro render, né, e poder ajudar mais e mais pessoas, né, sem fins lucrativos, claro, mas poder ajudar a pagar salários justos, né, e por aí vai. E a gente, as organizações filantrópicas, elas são a sustentação do SUS, né, elas são a grande maioria, e a gente vê um aumento na capacidade gerencial muito grande dos hospitais filantrópicos. Eu acho que até pela internet possibilita isso, né? A informatização está permitindo isso, ter mais acesso, e exigências hoje que a gente tem de maiores evidências, maior regulação do setor, faz com que esse setor cada vez mais esteja ampliando a sua capacidade de gestão, mas a gente realmente precisa ampliar isso mais, né? E mesmo os hospitais privados, essa cultura, se a gente vê de 20 anos para cá, houve uma mudança muito significativa, até processo de acreditação, DRG, e são coisas relativamente novas dentro dos hospitais, o próprio custos, né? De falar de custos, não é uma coisa de muitos anos atrás. A gente vê isso até pela dificuldade de gestão de recursos, isso está tomando uma maior evidência, maior necessidade hoje, né, no momento atual, e eu creio que cada vez mais a gente tem que pensar nisso, e pensar em rede que seja, né? Eu sempre acredito que é necessário a gente pensar o custo dentro da organização, é o que a gente fala, dentro da nossa casa ali, dentro do hospital, e depois expandir isso para o setor saúde como um todo, e fazer que é outra discussão importante, o dinheiro está sendo gasto aqui ou no outro hospital, como é que nós vamos trabalhar em rede, como é que a gente pode otimizar esses recursos, mas a primeira informação que a gente precisa de ter é de cada hospital, especificamente, para a gente ver como é que o dinheiro está sendo utilizado. Eu acho que não é nem a informação do quanto custa, lógica, que é um pedaço digamos, da resposta, né? Mas essa abordagem, por que custa, quanto que eu gasto, está adequado, quais são os meus processos e por aí vai, né? Para que a gente amplie isso. Ok, obrigado. Obrigada a você, Luciano. Alguém quer falar? Keila? Alguém quer falar mais alguma coisa e gostaria de contribuir com a gente? André, o Wagner não tem não, né? Wagner, não. Bom, o que eu espero... Bom, o que eu queria falar com vocês, se vocês não...
não quiserem se manifestar, né, que a gente, eu acredito muito nisso, né, assim, que a gente precisa desses trabalhos conjuntos, proporcionar essas trocas de conhecimento, eu acredito que são extremamente necessárias e válidas. É necessário que a gente trabalhe, capacite também as pessoas para entender, né, e esse entendimento, né, perpassa por todos os níveis da organização, né, de todo mundo, né, minimamente. Quando a gente fala de qualidade dentro do hospital, todo mundo tem que saber o que significa essa qualidade, né, da mesma forma que a gente tem que saber o que significa custos dentro, de uma organização de saúde também. Aí eu queria deixar disponível para vocês, eu vou, tomar a liberdade de, provavelmente até o final da semana ou na próxima semana, eu vou disponibilizar cursos, 2 ou 3 cursos também, para quem quiser e se interessar e identificar, eu vou passar a proposta do curso para vocês. Mas eu gostaria que a gente continuasse nesses encontros, que eu creio que são muito ricos, que são necessários para discussão, para a gente discutir, informação de custos, como, ferramenta de compliance, de ferramenta de humanização para gestão de processos, e que a gente possa ir discutindo temas que sejam relevantes também, que se vocês, quiserem, pode ir propondo novos temas, e a gente vai pensando nisso de forma conjunta, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Queria colocar alguma coisa? Ninguém tem dúvida? Um monte de gente aí, ninguém quer falar nada, perguntar, vocês podem perguntar à vontade, nós estamos aqui para trocar mesmo. Eu creio que deve ter muita gente que vai implantar a gestão de custos ainda, que está nesse grande desafio, né? Que eu creio que, eu espero que seja promissor, né? Que está dentro da proposta, da própria Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde. A gente está com esse movimento muito intenso, e eu acredito que isso é extremamente rico, para o SUS como, de uma forma geral, ok? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, já que ninguém quer falar, então eu vou encerrar e agradecer a participação de todos e colocar à disposição para a gente conversar depois. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai trocando figurinhas por aí, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Márcia. Eu agradeço a vocês todos pela participação. E eu vou deixar o material disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir depois, tá bom? Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Bia. Arrasou como sempre. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Tchau, tchau, Márcia. Obrigada. Obrigada, Aldo, pela contribuição. Nada, tchau, tchau. Obrigada a todos.